Oiê, gente boa desse canal, aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarô. E hoje uma nova abertura e também um novo salmo para a gente ouvir. Vamos lá nessa? Hoje é o Dependurado, na visão contemporânea dos salmos de Regina Moraes. Os meus inimigos se multiplicam, juntam-se ao meu redor e riem, sombras de um reino oculto. Sinto-me hoje o mais pobre e só dos filhos de Deus, nos ombros o peso do corpo. E não encontro a paz necessária à racionalização. Preciso buscar a minha essência, o auxílio interior para me libertar das amarras e sair fortalecida. Se isso me cabe nesse momento, eu aceito e aguardo. Mas não te alongues, essência minha, expressa-te e liberta-me. Então vamos para uma abertura que é um pouquinho mais longa do que o habitual. Aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal. E vamos lá. Se inscreve nesse canal, me dá aquela força com teu joinha, compartilha com quem também gosta de tarô e mais do que isso, vem para o 365 Aberturas lá do WhatsApp. Tem um link aqui embaixo no próprio vídeo e tem no topo do meu YouTube. Lá a gente faz os sorteios das aberturas ao longo do 365. Vem fazer parte disso. Muito bem, seguindo e tocando para diante, a gente tem a abertura 97, a gente está fechando essa semana, Ishtar. Para que serve uma Ishtar, uma divindade no meio das aberturas? Porque essa abertura me pareceu, além de muito linda, muito feminina, muito falando de amor e relacionamentos, e às vezes é só do que a gente precisa na vida, um pouquinho de amor e um pouco de relacionamento. Então, falando um pouquinho da deusa Ishtar, que vem da língua Acádia, também foi chamada de Inanna entre os sumérios. Aqui entre os maias era a própria Vênus. Foi a primeira divindade para a qual temos evidências escritas, desenhadas e confabuladas em todo o passado da nossa cultura. Ela estava intimamente relacionada ao amor romântico, mas também ao amor familiar, aos laços amorosos entre comunidades e ao amor sexual incluso. Estrela de oito pontas, roseta e coruja são seus símbolos também. Ela também foi conhecida como Star, e Star do inglês acredita-se que tenha recebido a influência dessa deusa. Era uma das grandes mães do Antigo Oriente. Sendo assim, rainha dos céus e como a grande deusa, não tinha só a lua como símbolo, mas também as estrelas e, sobretudo, Vênus. Então, eu trouxe essa abertura para a gente falar um pouquinho de relações, um pouquinho de afetividade, mas aí eu não aguento, porque tem algumas coisas tão bonitas na vida, né? Pois é, Estar, a grande mãe da Babilônia e dos acadianos, ela tinha um portão sobre o seu nome, ela tinha muita coisa sobre o seu nome, e uma das coisas mais lindas é o portão, o grande portão de Estar, que está principalmente lá no museu. Vou mostrar para vocês. No caminho para esse portão, tanto dentro quanto fora na rua principal, você tinha leões, arouques e dragões de cerâmica que decoravam todo esse caminho. Então, as escavações encontraram aqui o portão, ainda totalmente coberto de areia, coberto de pó, ainda não recuperado, né, das suas qualidades, quando recuperado peça a peça, e remontado e trazido e restaurado no Museu de Pérgamo, em Berlim, aí a gente tem essa belezura, né, em tamanho gigante, ocupando um salão especial, que é justamente esse o portão da rua principal, onde havia procissão nas celebrações de Ano Novo. Assim como a gente precisa lembrar que tudo isso se deu na época de Nabucodonosor, que é uma imagem, algumas imagens também aparecem no seriado Alexandre, da Discovery ou da History, e um pouquinho também falado em Cleópatra, se eu não estiver enganada. Então aqui temos Estar. Deixa eu tirar minha peçonha já aproveitando daqui, e a gente vai ouvir um pouco o hino a Estar. É um pedaço que também está no livro que eu estou lendo, desse autor antropólogo americano. Estar está vestida com prazer e amor. Ela é carregada com vitalidade, charme e voluptuosidade. Em seus lábios ela é doce, a vida está em sua boca. Na sua aparência, sua alegria torna-se completa. Ela é gloriosa, véus são lançados sobre a cabeça dela.
Sua figura é linda, seus olhos são brilhantes. A deusa, com ela há conselhos. Ela tem o destino de tudo nas mãos. Sim, seu olhar é criado em alegria, energia, magnificência, a proteção divina e o espírito guardião. E não é estar. Bom, e aí a gente segue para falar do que realmente interessa. Na aula de história, mas eu adoro essas histórias, adoro contar histórias e imaginar que essa abertura de estar que eu encontrei, né, que eu trombei com ela de frente, seja a própria figura de estar falando do estado do consulente com relação às suas emoções, ao seu afetivo, ao gostar, ou talvez a um relacionamento, a um casamento, a uma sociedade. Você pode ampliar essa possibilidade das relações. E cá embaixo, né, fica uma linha do tempo. O interessante nessa abertura é que, ao lado das três cartas principais, a gente tem tudo que há de bom, o que o bom não ajuda, e um conselho do bom, ou do bem, ou do que é positivo, ou do que é, sei lá, do que traz o lado bom da força. E tudo que tem de mal, tudo que é negativo, o que é mais negativo ainda desse negativo, tudo que não ajuda, e um conselho final. Tem a carta inicial, que é a carta que representa o consulente. Tem as três de baixo, né? Então temos um, dois, três vertical, quatro, cinco, seis. E aí a gente vai ter uma chamada destino, que é para olhar para o grande final, como se fosse a grande finalizadora. Nas três verticais, a gente tem aquela proposta do que está na mente, do que está na emoção e no material. Nesse material pode-se especular aquilo que é sexual e físico. E aqui embaixo, no 4, no 5 e no 6, a gente tem aquilo que é uma linha do tempo já meio futurologando. Futuro imediato, futuro médio, futuro de longo prazo. Né? Então, uma abertura bem cheia de cartas, 18 cartas. Eu, de certa forma, por alguns equívocos aqui meus mesmos, já estou com ela, pelo menos revelada, né, no sentido de tirar das cartas. Estou usando as cartas, deixa eu ir lá para a mesa, para a gente já botar para fazer. Eu já pus, comecei, quando eu vi não tinha gravado, mas não tem problema. Estamos aqui com as cartas, eu estou com o Greer Tarot, então, baseado no Rider-Waite-Smith, a gente está passeando pela primeira carta, a da consulência, aí a gente tem a vertical 1, 2 e 3, com os seus auxiliares laterais, o lado do bem, o que mais tem para dizer, o lado do mal, o que mais tem para dizer. As três últimas, que é a 4, a 5 e a 6, a bem da verdade, até saíram, né? Elas saem por último mesmo. E aí eu tenho o quê? O futuro imediato, futuro médio, futuro longo. E por último, a carta de destino. Estou usando um baralho com 78, embaralhei e tirei. Combinado? Então, vamos ler juntos para a gente ter uma ideia de como é que está a minha vida relacional, né? Quando eu estava pensando nas várias relações. Eu realmente não coloquei uma relação em específico, eu deixei mais um pedido de eu saber um pouco mais como eu estou me relacionando com a vida e com as pessoas. Carta que me representa. Então, o consulente, nesse momento, num 4 de paus. 4 de paus sempre fala de um momento de uma certa segurança, de uma certa contenção, que quando há as festividades, não é do 4 de paus deixadas pela Pamela, a gente tem que lembrar que o 4 é sempre um momento de celebração, segurança, contenção, tá tudo certo, né? Em termos daquilo que são as minhas relações, elas estão muito mais atreladas a questões ou espirituais, ou de vontade, ou de determinação. Tenho me relacionado mais desta forma com a vida, com as pessoas, né? Num tom mais 4 de paus. Muito bem, no meu estado mental, na minha comunicabilidade, opa, trouxe aqui a carta da morte. Então, na minha cabeça, eu me relaciono com tudo e com todos um dia de cada vez. Tenho cada vez mais me treinado a isso e acho que esse arcano é um grande professor de eu entender que cada dia começa, do jeito que ele começa, ele caminha e ele termina. Eu não preciso ficar trazendo nada do que eu usei ontem e também não preciso levar nada do que eu usei hoje para amanhã.
Então, de usar o presente como algo precioso e entender que tudo ou mais não é nasce e morre todos os dias. Então, mentalmente, eu acho que a minha mente tem sido muito transformadora, muito de transformar mesmo as relações diariamente, mudando as ideias sobre elas e tentando olhar de uma outra forma. O que que eu trago de bom? O pajem de ouros, que é o pajem dos pajens. O lado bom dessa forma de olhar e de fazer as minhas relações é que elas são feitas com verdade, com realização, com a fazer o pão junto, com fazer as coisas juntas, com tentar ser o mais sólida e segura possível, um dia de cada vez mesmo, até com uma certa leveza no mental, né? Tentando ser mais do tipo objetiva, prática, pragmática, típica da Terra, mas com uma jovialidade ou até uma infantilidade, porque é o pajem, né, um desprendimento com relação às ideias. O que que eu trago de mal? Bom, vou até fazer com que cada uma aqui fique invertida, porque o lado de cá é todo invertido, tirando destino. Então, assim, uma rainha de espadas, se eu olhar ela como a mantenedora do naipe do ar, se eu entender que é a grande senhora das ideias e da comunicabilidade, talvez eu esteja exagerando com ela, ou talvez ela esteja um pouco. Preciso tomar cuidado com a arrogância intelectual, preciso tomar cuidado com talvez demonstrar o tudo que sei, né? Talvez ser cuidadosa com a minha comunicação e com aquilo que passo adiante. Muito bem, no segundo round, no emocional, vem 8 de paus. Muito bem, 8 de paus é aquilo que me conta que emocionalmente eu tenho muitas ferramentas. Mesmo assim, eu posso estar sobrecarregando as minhas ferramentas emocionais, ou talvez não esteja prestando a devida atenção do quanto isso carrega de força as minhas emoções, do quanto naturalmente eu sou um ser meio apaixonado ou meio forte e preciso prestar mais atenção nesse lado. Ah, que coisa boa! Coisa boa porque assim, aqui do meu lado, né, tentando dizer, olha, tudo bem, né? Você tem toda essa força, mas também sabe dar colo, sabe tomar um chazinho junto, sabe conversar sobre aquilo que também não é, sabe ouvir, sabe dar colo, sabe ouvir, sabe ser afetiva, né? Rainha de Copas, apesar de toda a leitura meio negativa no Rider, eu ainda continuo fã dessa rainha. Eu acredito que ela é a senhora das águas. Eu acredito que sempre que tudo aquilo que for feito amorosamente, né, sempre atrai amor, gentileza traz, né, gentileza, é desse lugar. No negativo, um mago dizendo que, olha, emocionalmente, talvez você esteja mentindo para si mesma ou não esteja realmente se relacionando com tudo aquilo que tem, está se relacionando com muito pouco, está vendendo muito mal o seu próprio Silvio Santos ou o lado comercial, ou não está lidando nem um pouco emocionalmente nas relações com esse lado, não, na verdade, aqui para mim me lembra muito o quanto emocionalmente eu nem sei ser aquilo que sou, né? Na verdade, como trabalho, nada, né? De ser muito mais emotiva e muito menos articulada nas emoções. Não sou talvez muito boa, né, nas emoções. Na vida material, naquilo que é meu dia a dia, ou até ainda estou brigando, ainda estou rolando os dados, como dizia Cazuza, com o 7 de paus, ainda enfrentando ou gerando enfrentamentos, ou tentando enfrentar a minha vida material com paixão e com força, né, com intensidade. E o que eu trago de bom é exatamente essa paixão, esse posicionamento de quem é determinado, de quem vai seguir adiante, de quem vai enfrentar, seja lá o que for, mas agora vamos, que é uma coisa bem do fogo, né? Bem de pau, está bastante intenso aqui. Outra negatividade, bom, olha que legal. Agora eu vou poder falar de uma carta que naturalmente hoje é lida como negativo, né? Os 8 sempre falam de muita responsabilidade e muito peso, não importando em que baralho.
né? E de toda forma, sobretudo no baralho de Marselha, vai no simbolista. Quando entra para o oito de espadas, a gente está falando de um momento onde tem tanta, tá tão ferramentado, tão amarrado o conhecimento, está tudo tão engessado que não é possível seguir. E aqui é justamente por onde eu estou andando ao contrário. Então, o lado mal na vida material é que eu estou desengessando. Ou tô do tipo, olha, eu tô rolando os dados e apesar de todo mundo ou da vida, de alguma forma, tentar me capturar, me prender de alguma forma, eu tô achando um jeito de escorregar ou de sair para outro lado, tô achando alternativas inventivas e criativas de ir por um outro caminho. Saldo negativo do meu bem é esse diabo que, estando negativado, ele me conta que eu talvez esteja aprisionada a algumas coisas do ego, estou aprisionada talvez em alguns vícios, ou um pouco viciada de olhar as coisas pelo lado bom da vida, ou não estou conseguindo fazer as pazes com aquilo que é o meu prazer, o que me dá prazer, o que é bom para mim, não estou conseguindo acertar a minha parte mais egóica, estou deixando as coisas talvez muito aquém no sentido negocial ou de trabalho, né? Então, assim, tem um lugar não muito adequado aqui. Gosto muito quando ouço do diabo aquilo que é colocar o que está viciado e aprisionado, aqui ele justamente está amansado e a serviço. Gosto dessa ideia. E o nove, que é o conselho, o nove de taças, o conselho para o meu bem, para o meu lado positivo, um conselho bacana que diz assim: olha, lide com amor, com alegria, com leveza, né? Atraia para você o que te faz feliz, cuide bem de si, e isso, sem dúvida, o amor gera amor, né? Gentileza gera gentileza, e você cuidar bem, ter autocuidado, ter auto-amor, é muito importante para você poder compartilhar com o outro, né? Com quem quer que seja das minhas relações. Muito bem, do lado do mal, o saldo do mal, né? Então, o negativo do negativo. Olha, outra carta que a gente no Rider iria ler como negativa, como a exaustão, o grande finale e o cansaço, ou talvez o surrender, né? Eu me rendo em alguns momentos às questões que são doloridas ou difíceis, mas saio do outro lado também. De novo, é um jeito de ficar, né? Porque a força da gravidade tira as espadas daí, se a gente pensar assim positivamente. Então, talvez eu ainda esteja só em treinamento de resiliência e não mais em sofrimento. O conselho aqui é manter um controle material, né? É saber usar, receber o que há da matéria e fazer o melhor dela. Então, usar com uma certa cautela, um certo cuidado, né, para poder de alguma forma se organizar. Ainda tendo a tentação ali, a gente vem para cá. Então, assim, no futuro imediato, ainda há uma colocação do oito de taças de que eu leve a minha compreensão, tá vendo? Um pouquinho antes dessa, emocional, afetiva, dos meus sentimentos, para uma peregrinação do bem, para um final de semana de fazer silêncio. Não é, ainda estou peregrinando, ainda estou aprendendo, ainda nesse primeiro momento das minhas relações. Em breve, a curto prazo, médio e curto prazo, né, curto e médio, que entra o rei de paus, eu vou estar aprendendo a me posicionar melhor e, com isso, me colocando perante a vida como uma figura que tem o rei dos reis, né? Olha, eu tenho um tamanho, eu tenho um valor e eu acho que eu mereço o respeito sobre isso. Então, de toda forma, aqui entra um melhor momento, ou um posicionamento um pouco melhor, né, das minhas relações. E sim, as minhas relações ainda continuarão sendo obreiras, ou de afazeres, ou de trabalho, ou de trocas, né? Eu sou muito obreira mesmo.
Então, não importando se isso é o fazer daqui do que é meu trabalho hoje, se é o meu fazer de outros pequenos trabalhos que eu tenho, se é o fazer do crochê, se é o fazer de um passo artístico, eu sou bastante obreira no meu descansar, relacionar ou fazer, então que siga. As minhas relações, o destino das minhas relações é com o pajem de espadas. Então, é um destino sempre com aqueles que são ou mais jovens, ou mais leves, ou mais aéreos, né? O pajem é um pouco de então ainda tem aprendizados, ensinos e aprendizagens adiante, talvez seja a minha relação natural com a vida desde muito pequena, carregando uma lousinha e tentando explicar para as pessoas o que eu já tinha entendido, e seja essa minha relação de guiança, né? Me fez lembrar o Pajem de Espadas aqui, com, apesar de não ser a melhor história do mundo, né? Mas do flautista de Gamelin, aquele que tira todos os ratinhos lá da comunidade, né? Daquele feudo humano, só tocando a sua flauta, encantando, hipnotizando os ratinhos e tal. Às vezes, a única forma que a gente tem, né, de tirar o mal ou de enganar aquilo que não nos faz bem, é entoando uma flautinha e levando todos esses ratinhos para uma outra localidade, para um outro lugar. Enfim, foi o que me veio à mente, né? Então fica aí para vocês também esse toque do flautista e levando os ratinhos para fora, salvando todo mundo. Isso. Quando a gente faz uma leitura para gente, eu sempre gosto de deixá-la de um dia para o outro, isso é um gosto pessoal, e sempre gosto de olhar para ela, né? De meio que dar uma contemplada, permitir que esses arcanos possam contar para o meu inconsciente, né? Revelar coisas para o meu inconsciente. Tenho tido alguns sonhos muito criativos, muito interessantes, e esse é um outro testemunho que eu posso dar de cadeira sobre o usar o tarô. Se há uma coisa que quanto mais eu fui praticando o tarô com o outro ou para mim mesma, lendo, estudando, eu fui melhorando a minha qualidade de sonhos, como se o meu inconsciente fosse encontrando ganchos imagéticos, iconográficos, coloridos, cada vez mais criativos para me contar, né, me contar as minhas próprias coisas. Então, por isso que eu acho o tarô extremamente terapêutico, extremamente gostoso de usar. E aí, com isso, gente, a gente se vê amanhã, né? Ah, por quê? Porque amanhã é mesmo, olha, momento importante. Além dessa super mega, eu espero que você tenha anotado, né? Tudo direitinho no diário de bordo, mas amanhã a gente tem uma nova jogada e a gente tem uma nova semana começando. E dessa vez eu vou deixar meio em off para contar só amanhã para você que de tudo a gente vai estar vendo aqui no 365 Aberturas de Tarô. E é isso, gente. Ó, um beijo, um queijinho e um tarotê para você.